Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso Profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 64. Bons estudos! Oi, chegou na horinha. Hoje nós vamos dar uma boa estudada em um novo tipo de corte. O corte plasma. Você não imagina do que esse corte é capaz. Sua máquina parece ter sido feita em outro mundo. Mas fica tranquilo, porque você vai ver isso e muito mais na teleaula de hoje. Nela você vai aprender o que é o plasma, como ele é usado e quais são as suas características. E claro, vai poder acompanhar como se faz um corte plasma. Agora você não saia daí, porque nós voltamos já já. Sólido, líquido e gasoso. Você já deve ter ouvido muitas vezes que a matéria pode se apresentar nesses 3 estados, né? Realmente eles são bastante conhecidos. Mas o que talvez você não saiba é que existe ainda o plasma, conhecido como o 4º estado da matéria. Para você entender como o plasma é produzido, vamos continuar pensando na água. Considerando os 3 estados físicos da matéria, ou seja, o sólido, o líquido e o gasoso, vamos ter o gelo, a água e o vapor. A diferença básica entre esses 3 estados é o quanto de energia existe em cada um deles. Quer ver? Se o gelo receber uma certa quantidade de energia, por exemplo, através do aquecimento, ele vai derreter até virar água. E se essa água continuar a ser aquecida, ou seja, continuar recebendo energia, ela vai começar a evaporar. Continuando a aumentar a energia nesse vapor formado até atingir alguns milhares de graus Celsius, algumas de suas propriedades vão se alterar, como, por exemplo, as características elétricas. Esse processo é chamado ionização, e quando ocorre, os gases viram plasma. Bom, que os gases viram plasma, você já entendeu. Agora sabe qual é a característica mais importante do plasma? É que ele é um condutor elétrico, assim como esses fios aqui, ó. E quanto menor for o local onde ele estiver, mais alta vai ser a sua temperatura. Isso é fácil de entender se a gente pensar na passagem da corrente elétrica por esse fio aqui. Se o fio for fino, a resistência à passagem da corrente elétrica vai ser grande e o fio vai esquentar. Um ferro de solda como esse, de alta potência, deve usar fios mais grossos, como este aqui. Por quê? Porque a resistência à passagem da corrente elétrica num fio mais grosso é menor e assim ele não esquenta. Por isso mesmo, ele é mais seguro. E olha só, Tito, o mais interessante é que esse processo foi descoberto por acaso. Como por acaso? Você está falando do quê, Caio? Estou falando do surgimento do processo de corte a arco plasma. Quer dizer que o corte plasma foi descoberto meio sem querer? Pelo que está escrito aqui, sim. É que em 1950, o processo de soldagem TIG era o grande método usado para a solda de metais nobres. Bom, enquanto os cientistas desenvolviam esse processo de soldagem, eles descobriram se eles diminuíssem o diâmetro do bucal, por onde saía a tocha de gás usado para soldagem, acontecia uma coisa muito interessante. As propriedades do arco elétrico do equipamento de soldagem ficavam diferentes. Agora, você quer saber o que aconteceu? Bom, então fique por dentro. Com a redução do diâmetro do bocal por onde saía o gás, o arco elétrico era comprimido, aumentando a velocidade e o calor do gás. Então, quando saía pelo bocal, o gás ionizado, em vez de soldar, cortava os metais. Agora que você já entendeu como funciona o plasma e por que ele é capaz de cortar placas de metal, você precisa conhecer as características do arco plasma. Elas variam de acordo com o tipo de gás de corte, com a quantidade de vazão, com o diâmetro do bocal do bico de corte utilizado e também com a tensão do arco elétrico. Todos esses elementos precisam ser controlados e usados de acordo com alguns princípios técnicos, para que se chegue a um bom rendimento do trabalho. Quer ver como isso acontece na prática? Se for usada uma baixa vazão de gás, o jato de plasma vai ter uma temperatura alta e vai concentrar muito calor na superfície. Esta é uma situação ideal para se fazer uma boa soldagem.
Agora, por outro lado, se a vazão de gás for aumentada, a velocidade do jato de plasma vai ser tão grande que vai empurrar o metal fundido através da peça de trabalho, provocando o corte do material. Para fazer o corte a arco plasma, existem máquinas muito sofisticadas. Elas contam com um comando numérico computadorizado, que além de possuir todos os movimentos automatizados, também possuem um monitor para o operador programar todos os parâmetros de corte. Existe ainda um programa com o perfil da peça que vai ser cortada, e o que é melhor, dá para simular uma situação de corte e conferir se a peça cortada vai ter mesmo o perfil desejado. Já pensou na grande economia que isso significa? Afinal, dá para corrigir o perfil sem o desperdício das peças cortadas erradas. Nossa, Caio, que belo corte de material, hein? O corte plasma usado do mesmo jeito que usavam quando ele foi descoberto é chamado de corte plasma convencional. Ele pode ser aplicado aos cortes de vários metais com espessuras diferentes. Inclusive, ele é muito usado para cortar aço inoxidável, aço carbono e alumínio. Mas para se conseguir um bom rendimento do trabalho, é preciso utilizar o gás adequado para o corte de cada material, controlar a vazão do gás e a tensão do arco elétrico. Mas não pode deixar de levar em conta a capacidade de condução de corrente da tocha de plasma e as propriedades do metal que vai ser cortado. Uma tocha mecanizada com capacidade para 1000 amperes pode cortar até 250 milímetros de aço ou alumínio. Só que, em geral, na indústria, a espessura de corte não passa dos 50 milímetros. O corte plasma convencional foi introduzido na indústria no ano de 1957. No começo, ele era usado para cortar rapidamente qualquer metal. As espessuras cortadas naquela época iam desde meio milímetro até 250 milímetros. Esse tipo de corte é diferente do corte plasma com ar comprimido. Neste outro tipo de corte, o ar comprimido é incorporado ao processo como um elemento que substitui os gases industriais de alto custo, como o hidrogênio e o hélio, entre outros. Ou seja, é um corte mais econômico. Basta dizer que o oxigênio do ar comprimido proporciona uma energia adicional que aumenta a velocidade de corte em 25%. Esse processo pode ser usado para o corte de aço inoxidável e alumínio, mas tem o inconveniente de oxidar a superfície desses materiais. Por isso, ele não é bom para algumas aplicações específicas. Mas além de não ser bom para algumas aplicações específicas, o corte plasma com ar comprimido apresenta algumas desvantagens. A principal delas é que nesse processo há uma aceleração do desgaste do eletrodo. Só para você ter uma ideia, um eletrodo de tungstênio, por exemplo, acaba em poucos segundos se o gás de corte tiver oxigênio. É por isso que é preciso usar eletrodos especiais, com inserto de zircônio, ligas de hafnio ou áfnio. Mas mesmo usando esses eletrodos especiais, a vida útil deles é muito menor do que a dos eletrodos do processo de plasma convencional. Agora existe uma outra possibilidade, que é fazer o corte utilizando um equipamento manual como este aqui. Esse tipo de equipamento a ar comprimido é hoje muito difundido nas empresas para perfurar ou cortar através de revestimentos pintados, enferrujados e isolantes. Independente de ser um processo de plasma convencional ou de plasma com ar comprimido, tem um ponto, Tito, que a gente não pode descuidar de jeito nenhum. Esse eu já sei do que você está falando, Caio. Da segurança no processo. Exatamente. É que durante o corte plasma é produzido um calor muito alto, o que é uma característica desse processo. Sem falar que esse processo produz fumaça e gases tóxicos. E as altas correntes elétricas usadas fazem um barulho muito alto. Por isso, é fundamental que o local de trabalho tenha uma boa ventilação e que o operador use protetores de ouvido, vestimentas especiais que o protejam contra a radiação ultravioleta. Sem dúvida nenhuma, esses cuidados são básicos para um trabalho bem realizado, dentro de um ambiente que ofereça segurança e boas condições para a saúde. E é com essa preocupação que foi desenvolvida uma camada protetora com água ao redor da tocha de plasma. Ela é conhecida como mufla d'água. Graças ao seu uso, o nível de ruído do processo de corte plasma fica bastante reduzido. A fumaça e os gases tóxicos ficam limitados à barreira d'água. A intensidade de luz do arco plasma é reduzida a níveis que não prejudicam os olhos.
E a radiação ultravioleta também diminui muito. Você viu só o que esse simples líquido pode fazer? Assim, o operador pode trabalhar sossegado e tirar todo o proveito que esse incrível sistema de corte tem para oferecer. Aliás, se você quiser rever o que aprendeu sobre esse tipo de corte, aproveite que esta é a hora. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu o plasma, conhecido também como o quarto estado da matéria. Viu que o plasma pode ser muito útil para a indústria no corte de chapas metálicas de diversas espessuras. Acompanhou alguns fatores que podem interferir nas características do arco plasma. E ficou conhecendo 2 tipos de corte plasma, o convencional e o com ar comprimido. Por fim, você aprendeu algumas medidas muito importantes para se conseguir segurança no corte plasma. Agora, para aprender de vez todos os detalhes do corte plasma, nada melhor do que abrir seu livro de estudos e resolver todos os exercícios. Assim, além de dissipar todas as suas dúvidas, você se prepara para aprender mais processos de fabricação na nossa próxima teleaula. Bons estudos e até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.